Será que está na hora de divorciar? Quem é que nunca teve esse pensamento na cabeça? Não é? Antigamente, quando se falava em divórcio, separação, desquite, não é? Era uma coisa muito traumática. A sociedade tinha um preconceito muito grande, né? Apesar de hoje ainda ter um pouquinho. Mas naquela época do famoso desquite era horrível, né? E até porque a pessoa nem podia se casar novamente. Mas agora, nessa época de liberdade, onde as pessoas podem ficar com quem elas quiserem, né? Já tem gente, inclusive, o que não é muito correto, pensando assim, vou casar, se não der certo, separa. Mas muita gente que casa para sempre. E ele pensa assim, puxa vida, por que é que eu estou numa situação dessa? Por que não é do jeito que eu imaginei? Por que essa pessoa mudou tanto? Ou então, será que ela fingia? Ou eu que dava muita esperança, né? Tinha muita esperança nesse relacionamento? E aí vem essa perguntinha terrível, não é? Será que não está na hora de divorciar? Quando a gente pensa nisso, a gente pensa em relacionamento. E relacionamento, gente, ele não é uma coisa mágica, né? Aquelas antigas histórias, né, de príncipe encantado, a princesa adormecida, tá? Era uma coisa assim que vinha no nosso imaginário, né? Olha, casar para sempre, ser feliz para sempre, namorar para sempre, né? Ter filhos maravilhosos, ter uma família maravilhosa. Hoje em dia, essa realidade mudou demais. Mudou demais por quê? Primeiro, e aqui está talvez a primeira causa porque esse pensamento vem na cabeça, é que as mulheres não estão mais sujeitas ao sustento do marido. As mulheres se sustentam, né? Hoje tem muitas mulheres que ganham até mais que os seus próprios maridos. Então, aquela questão da subsistência da mulher, ficar dependente do homem, acabou. A mulher hoje é livre, ela pode fazer o que ela quiser. Então, o que acontece? Se ela não está satisfeita no relacionamento, o que ela vai fazer? Ela vai dizer: adiós, muchachos, companheiros de minha vida. Um abraço para o gaiteiro, tchau. E por que isso acontece demais? Primeira razão foi essa que eu falei. A mulher é independente. Uma mulher sozinha, uma mulher hoje divorciada, com os filhos, é perfeitamente aceito na sociedade, não tem nenhuma dificuldade em ter um novo relacionamento, isso não é barreira para um novo relacionamento, então hoje não tem mais esse problema. Mas a segunda coisa que realmente, não é, que deveria até vir em primeiro, é por quê? Porque o relacionamento não satisfaz mais. Né? A intimidade é horrível, não há aquela parceria, né? Aquela companhia. Às vezes eu dou palestra e as pessoas dizem, né? As mulheres principalmente dizem, cadê o companheirismo, né? Eu quero companheirismo. O que é o companheirismo? É estar junto, é participar junto, é apoiar, é ter um aliado, uma pessoa que está ali junto para criar uma nova vida, construir um relacionamento duradouro. E eu vou mais. Quando a gente pensa em casamento, tá? Não importa se você já casou, está no segundo relacionamento ou terceiro, não importa, né? Até porque pela lei hoje, né, se você vive com a pessoa um tempo, tá bom? Aquilo é considerado pela lei um casamento. É verdade, são as uniões estáveis, né? São os mesmos direitos de um casamento civil por comunhão parcial de bens. Né? Então, né, os desavisados que fiquem alertas, porque se tanto o homem quanto a mulher, tá? Porque hoje tem homem pedindo pensão para a mulher, né? Pensa. Então, se você viveu um tempo com essa pessoa e essa pessoa for na justiça e provar que você realmente teve um tempo com ela, tem lá na justiça o prazo mínimo, tem os mesmos direitos de um casamento assinadinho lá na frente do juiz de paz e que tem direitos, tá bom? Então, eu falo assim que essas uniões acabam sendo casamentos, né? Ou tentativas de casamento. Até porque existe uma diferença entre matrimônio e casamento, tá bom? Para esse nosso vídeo aqui. Matrimônio é você ir lá assinar um documento.
casamento, a ideia quando se fala em casamento, a gente usa essa expressão para muitas coisas. Por exemplo, né, dois atacantes de um time de futebol que se entrosam muito bem lá na frente, um passa a bola para o outro, tal, temos duplas famosas aí no passado. O que a pessoa vai dizer? Nossa, um casou com o outro. Ou seja, houve um entrosamento. Né? Quando você fala uma roupa, né? Uma roupa que casou bem ali, eu já usei a expressão, né? Combinou muito bem, você fala, nossa, essa camisa, essa blusa casou com essa calça, com essa saia, esse acessório, né? Nossa, casou. Por quê? Significa o quê? Uma união de verdade. Então, ou seja, num casamento, o que a gente pensa para um casamento? A gente pensa em duas pessoas caminhando na mesma direção e juntos, tá? Não são iguais, não são a mesma pessoa. Não se trata de duas pessoas se tornarem uma só, né? Você fala, não, mas na Bíblia está escrito que os dois formam uma só carne, um corpo, tá? Ali está falando da união física, que dessa união física surge uma nova pessoa. Estamos falando aqui de cabeça, de mente, né? Até aquelas pessoas que às vezes nascem, né, com problemas, duas cabeças no mesmo corpo, as cabeças são diferentes. O casamento é o quê? O casamento são duas pessoas caminhando na mesma direção. Nós temos aquela velha ideia, né? Aquela velha ideia de que, nossa, o amor resolve tudo. O amor de verdade resolve tudo. O problema é que hoje muita gente está usando a palavra amor como símbolo de sexo, como símbolo de uma atração, né? Como símbolo de paixão. Tá? Tudo isso é o quê? São expressões para que é usada a palavra amor, mas a palavra amor é muito mais substancial. Amor é o quê? Amor é você se dedicar, amor é sacrifício, amor é parceria. Né? E, numa certa maneira, amor incondicional é um termo muito relativo. Né? Quando uma pessoa fala assim, mas o amor de Deus é incondicional. Há controvérsias, né? Num primeiro momento, o amor de Deus é super incondicional. Não importa a maneira como você esteja, se você se achegar a Ele, Ele te recebe. Porém, para você continuar nesse amor, existem condições, sim. Né? Se você diz que está com Ele, mas vive fazendo a maldade, não tem nada a ver. Né? Um filho, você vai, não, mas o amor de mãe é incondicional. Né? O amor de mãe, sim, a mãe ama o filho. Só que o filho não vai desfrutar de todas as benesses, do entrosamento, da alegria, de toda aquela coisa gostosa, né, que tem entre dois seres humanos que se amam de verdade. Não vai haver isso. Então, o resultado desse amor também é condicional. Num casamento, numa relação, o amor, ele tem o quê? Ele exige reciprocidade. Se você não tem reciprocidade, vai tudo por água abaixo. Mas aí talvez você diga assim, não, doutor Assis, eu sei que o meu marido, minha mulher me ama. Né? Eu atendo muitos casais e a pessoa fala, não, eu sei que a pessoa me ama, só que parece que o amor não é suficiente. E é verdade. Na realidade, não é que o amor não é suficiente. Na realidade, nós, muitas vezes, colocamos, né, algumas ideias que nós recebemos, seja do inconsciente coletivo, seja da nossa própria família, né? Aqueles casais que, né, casaram e viveram e morreram juntos, coisas do tipo. Mas hoje em dia, o que nós temos? Nós temos um problema sério de comunicação. E o que é comunicação? Comunicação é você falar de uma maneira que o outro interpreta. Pensa bem, a outra pessoa vai interpretar do jeito que você gostaria. Então, esse fato da comunicação, tá, ser algo hoje complicado, vem do quê? Antigamente, bem antigamente, né, as pessoas nasciam numa cidade, ali cresciam, conheciam todo mundo, os pais, né, de ambos conheciam todo mundo. Então, quando essa pessoa crescia e chegava na idade de casar, ele conhecia todo mundo falava a mesma coisa, todo mundo tinha as mesmas interpretações da vida, né, os mesmos anseios, basicamente, eram um só. Então, quando uma pessoa se casava, eles falavam a mesma língua.
todo mundo falava, era o mesmo pensamento. Num país como o Brasil, de dimensões continentais, em que as pessoas, não é, trocam de região, mudam de região, misturam as famílias, né? Gente lá do Nordeste, ó, gente, bichinho, né? Que fala daquele jeito, meio arrastado. Aí se casa de repente com um filho de gaúcho, tchê, mas bah, são outras origens, né? E isso traz o quê no relacionamento? Traz pensamentos diferentes. Você fala a mesma palavra e ela possui significados diferentes. Então a comunicação é algo muito sério, muito importante, né? Tanto que eu digo, numa das palestras que eu trabalho, eu falo assim: o que está na sua cabeça está só na sua cabeça. Oh, mas isso é óbvio. Não é tão óbvio. Não é tão óbvio. Por quê? Muita gente fala assim: se fosse eu. Se fosse eu, é como se você tivesse a cabeça do outro, como se você sentisse do mesmo jeito que o outro, né? Para começo de conversa, homem e mulher são completamente diferentes, né? São as duas faces, às vezes, da mesma moeda, são seres humanos, mas um tem uma constituição, o outro tem outra. Então a comunicação já é truncada nessa parte. Aí chega, né, essas diferenças de origens, de onde você vem. Então, por exemplo, uma pessoa que de repente vem de São Paulo se casa com um amazonense, tá? Os pensamentos, as ideias, não é super metropolitano, o outro já é mais, de repente, naturalista. Tem muitas diferenças e essas duas pessoas se casam. E aí o que um fala, o que o outro fala, não bate, é completamente diferente. E isso cria, às vezes, o que eu chamo de causas falsas do divórcio, motivos falsos do divórcio, que às vezes é o quê? Os dois se amam, têm consideração, têm respeito, mas não conseguem conversar. Tá? E isso por quê? Muitas vezes vem da origem. Uma segunda coisa terrível que acontece com pessoas do bem, os dois são do bem, as duas pessoas são do bem, as duas pessoas têm ternura, têm afeto, têm tudo, às vezes têm filhos juntos e às vezes acabam se divorciando. Por que se divorcia mesmo tudo estando ok nesse sentido de sentimentos? Às vezes não é problema financeiro, né? Já tem de pessoas que não tinham problema financeiro nenhum, tá? Não tinham muitos filhos, né? Como antigamente se tinha muitos filhos, pensava-se na subsistência, e de repente o que havia? Havia algo muito sério que um valorizava uma coisa, o outro valorizava a outra. E aqui está algo de grande importância que eu gostaria de trabalhar com você nesse vídeo, né? Que é o quê? O que a gente chama de perfil funcional. Vou dar um exemplo. Existem pessoas que são extremamente organizadas. Extremamente organizadas. Então, você olha pelo guarda-roupa, né? As roupas bem colocadinhas no lugar certinho, tudo bonitinho, tá ali, tudo maravilhoso. As gavetas, né? Com as roupas íntimas, meias, etc. Tudo em ordem, muitas vezes dividido por cor, por tamanho, por modelo e tudo mais. E já existe um outro perfil, tá? Que são pessoas o quê? Que ela tirou a camisa do lugar, tirou uma cueca da gaveta, pronto, já está feita a bagunça. Aí essa pessoa que é mais organizada, ela pensa assim, gente, essa pessoa é muito relaxada, ela está fazendo isso para me provocar. Me lembro de uma palestra, né, em que um casal e a moça disse assim, nossa, meu marido é super desorganizado, né? E aí o marido estava junto na palestra e falou assim, mas como assim desorganizado? Né? Eu sou uma pessoa até muito organizada. Tá certo que eu não sou organizado igual ela, mas eu sou uma pessoa organizada. Né? E aí a gente pediu para dar um exemplo. E aí ele falou que quando ele chegava em casa, né, e tal, ia para o quarto, enfim, tomava banho, e ele pegava o chinelo e deixava no cantinho da cama. Né? O sapato, melhor, não era chinelo, era o sapato. Deixava o sapato no cantinho da cama. Né? Ele falava lá, estava lá no lugar, eu levantava, estava ali, eu pegava o sapato e ia embora. Aí a mulher olhou para mim e fez aquela cara de mulher, né? Aí, e ela era o perfil organizado. E aí eu falei assim, vamos lá, na sua opinião, moça, qual que é
a sua ideia de organizado. Ela falou, gente, chegou em casa, pega o sapato, dá uma limpada, coloca na caixa e guarda na sapateira. E ele olhou aquela carisma, como assim? Estava lá no cantinho da cama, qual é o problema? Então, essas diferenças de perfil, gente, é um caos. Isso dá milhões de discussões. Por quê? Porque o que está na minha cabeça está só na minha cabeça, o que está na sua cabeça está só na sua cabeça. E a outra pessoa é de um perfil diferente. Né? Outro dia eu estava aqui na minha cidade e, de repente, a sirene, né, da ambulância. E eu até olhei a placa porque eu falei, eu preciso, né, ver de quem é o motorista dessa ambulância. Né? E ele vinha, e normalmente as ambulâncias, né, elas tocam a sirene, mas elas vão devagar ali e o povo vai saindo, dando espaço para a ambulância passar. Mas esse não, ele vinha em velocidade. E eu falei, gente, vai bater. Aí todo mundo, né, saiu rapidinho da frente, ele passou e acelerou rápido. Eu falei, o que é isso? Pode parecer para você um mistério, mas na verdade não é. É simplesmente um perfil de pessoa que a gente chama de energético ou intenso. Existem aquelas pessoas, né, que são mais aparentemente pacatas, dá até a impressão que elas são acomodadas e na verdade elas são o quê? São pessoas que a gente chama de confortáveis. Foram criadas para atividades em que não exige muito movimento. E existe o perfil intenso, que a gente chama de energético, né? Que é o quê? É aquela pessoa agitada. Ela senta, ela fica mexendo com os pés, com as mãos, né? Já viu criança, né? Desde pequenininho, né? Ela senta, ela não fica paradinha, ela fica mexendo, fica pulando, né? Isso é o quê? São perfis que criam dificuldades na comunicação. Mas se você quer saber mais, se você gostaria de saber mais, inscreva-se no canal, tá? Coloque aí o seu e-mail, ou de repente, se você quiser, até seu WhatsApp, porque nós vamos fazer uma série de vídeos a respeito de como evitar o divórcio, quando é possível evitar esse divórcio, e às vezes até ajudar você na escolha de um outro parceiro. Né? De repente a pessoa está sozinha, né? Voltou para o mercado, como eu costumo dizer, e de repente tem lá as opções. Por que de repente não ter realmente uma escolha certa, uma escolha mais acertada? Né? E nesse vídeo o título desse vídeo vai ser o seguinte, né? Não precisa achar a pessoa certa, basta errar a pessoa errada. Até lá, um grande abraço e eu aguardo você.